Pronto. Então, boa noite a todas e todos. Boa noite, Camila, Marina. Hoje a gente está aqui para conversar sobre esse artigo, que é um artigo de 2023, que saiu na Revista Brasileira de Psicanálise, da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. E o nome do artigo é A Escuta do Campo Analítico, Ressonâncias e Manejos na Análise de Crianças, um artigo da Camila Yang Vieira e da Marina Ferreira da Rosa Ribeiro. Bom, a Camila vai fazer uma apresentação para a gente, né, Camila? Vai falar um pouquinho do artigo, ela trouxe uma apresentação, e aí depois que ela apresentar, a gente vai conversar um pouco sobre o artigo dela, certo? Quando você quiser, Camila. Bom, boa noite a todos e todas. Queria agradecer o Luan e a Vitória, né, pelo apoio aí, a força que dão para a gente aí nesse curso, nesse suporte. O Luan tá passando os slides para mim. Eu vou te avisando, tá, Luan? Quando precisar mudar. Eu vou começar a minha apresentação contando um pouquinho para vocês da história de onde se localiza esse texto, esse artigo que foi, como a Ana falou, publicado em 2023. Esse artigo ele faz parte da minha pesquisa de doutorado, que foi desenvolvida no Lipsic, sob a orientação da Marina. E ele é o primeiro artigo, ele é dos capítulos iniciais, quando eu comecei a desenvolver o meu pensamento clínico sobre o que eu ia pesquisar. Então, eu sou psicóloga, psicanalista, trabalho com criança e adolescente há muitos anos, há alguns anos, e na minha clínica eu sempre tive dificuldade, dúvidas, questionamentos, em relação ao trabalho com o entorno do paciente, os pais, outros profissionais, que a clínica da infância tem essa especificidade, né? Normalmente são os pais que buscam o atendimento, então a gente acaba ficando exposto a uma rede transferencial mais complexa, que não vem só do paciente, mas que também vem desse entorno. Então, nos meus estudos, quando eu iniciei a minha pesquisa, eu me deparei com um conceito de campo analítico, e foi um conceito que me auxiliou a pensar um pouco essas questões que estavam me atravessando, e daí eu escrevi o primeiro capítulo da minha tese, que é um capítulo focado no conceito de campo analítico do casal Baranger. Depois eu faço uma expansão na própria tese para o campo pós-bioniano, e então esse artigo ele se localiza ali, quando essa tese ainda estava sendo desenhada. Então tem muitos conceitos que eu vou trazer aqui para vocês que já estão na tese e que ainda não aparecem no artigo, porque é um artigo que estava nos primórdios ali dos escritos sobre a minha pesquisa, tá? Então, eu vou contar um pouquinho para vocês hoje sobre esse trabalho clínico, e aí como é que eu organizei essa apresentação. Eu vou trazer alguns conceitos sobre campo analítico, sobre a teoria de campo, para aquecer um pouco a nossa conversa, para que vocês tenham contato com a teoria dos autores, né, do casal Baranger, e depois a gente vai fazer um bate-papo, eu e a Ana, para a gente tentar pensar um pouco esses conceitos articulados com a clínica, principalmente utilizando o fragmento clínico que está no artigo, que é uma sessão familiar, numa análise de criança, uma sessão familiar na qual participam os pais e a irmã gêmeas e a paciente, que é a Jasmine. É, esse, esse, esse caso, esse fragmento, ele foi inspirado, né, na minha prática clínica, mas ele foi ficcionalizado para proteger o sigilo e guardar as questões éticas, né? Então, assim, para a gente abrir aqui a nossa conversa, eu trouxe para vocês uma imagem, que é uma imagem do banhado. Eu não sei quem aqui conhece São José dos Campos, mas o banhado, ele é um ponto turístico aqui da cidade que eu moro.
E essa fotografia, ela foi tirada pelo Ricardo Martins, e é uma fotografia que me inspira a pensar o campo analítico, né? E aí foi interessante, porque no artigo eu faço uma associação com as condições climáticas, né, do campo, para poder pensar como é que o analista transita, né? Que horas que ele entra, que horas que ele sai, que horas que ele tem que ter uma reserva, que horas que ele tem que ter uma intervenção mais ativa. Então, temos aí a fotografia do banhado, como vocês podem ver, tem diferentes vegetações, tem as árvores que são mais nítidas, né? Então, a gente pode pensar uma analogia dessa vegetação como o discurso manifesto, o aspecto dialógico que acontece na sessão, mas a gente também vê a cerração, a neblina. É uma fotografia tirada no amanhecer, no despertar, assim como acontece numa análise, a gente vai despertando para as coisas, né? E essa neblina que atravessa todo o campo, ela pode ser ora mais densa, ao ponto de ofuscar nossa visibilidade, atrapalhar o jeito que a gente escuta ou o jeito que a gente vê. E tem hora que ela é mais rarefeito. A gente sente a presença dela, às vezes a gente consegue perceber a presença dela e às vezes a gente consegue só sentir. E o campo, como ele se estrutura, tanto na perspectiva bipessoal, que eu vou contar para vocês um pouquinho, que é a dupla analítica, analista e paciente criança, quanto na perspectiva estendida, que são as sessões que englobam o entorno do paciente ou as situações que englobam o entorno do paciente, a gente sempre está às voltas com esse conteúdo consciente, inconsciente, com todos esses elementos. Então, o campo ele tem uma complexidade. Luan, pode passar, por favor. Então, vou contar um pouquinho para vocês, assim, da emergência desse conceito de campo. O conceito de campo analítico, ele foi trazido por Willy e Madeleine Baranger. Eles eram franceses, mas eles fizeram toda a formação deles na América Latina. E tanto a teoria quanto o pensamento deles, assim, teve grande influência ali no movimento psicanalítico argentino, uruguaio. Nessa época, nesse período, tinham muitos autores que estavam preocupados e implicados numa renovação da psicanálise, em tentar trazer uma ebulição criativa para os conceitos psicanalíticos, e o casal Baranger estava lá. O texto, onde ele apresenta o conceito de campo, é de 61, 62, mas esse texto só foi traduzido para o inglês 46 anos depois e para o português em 2010. Foi o Antonino Ferro, um outro autor italiano, que começou a fazer uma articulação entre as ideias de Bion e do casal Baranger, que começou a divulgar a ideia e a concepção desse conceito, que hoje a gente escuta com mais frequência, as pessoas usando esse conceito e trazendo luz para essas ideias na área clínica, né? Eu gosto de colocar aqui que em 1979 tem um texto do Willy Baranger que ele nomeia o campo como campo intersubjetivo. Então, a gente sempre pode localizar a teoria desses autores, ela faz um arco, porque eles recebem grande influência kleiniana, de Freud, de Klein, de Bion, e também dos autores que estavam ali na atmosfera argentina, uruguaia, então eles são da mesma época ali do Bleher, o Pichon foi professor deles, foi analista do Willy Baranger, então eles estão ali nessa ebulição com esses autores argentinos, e depois eles têm um encontro com o André Green também. Então eles fazem um arco nessa teoria que eles começam com uma perspectiva mais kleiniana, e depois eles vão trazendo essa ideia da intersubjetividade de um jeito mais raiz, sem negociar tanto com essa questão da intersubjetividade. Então, eu situo a concepção teórica dos autores
no campo da psicanálise contemporânea, justamente porque eles estão sempre pensando nessa interação entre a dupla analítica e no que emerge do encontro analítico. E esse encontro analítico como algo único, singular, e que vai trazer elementos para ser experimentados, vividos, pensados e sonhados dentro daquele encontro analítico. Pode passar, Luan, por favor. Daí, por isso que eu coloco aqui o campo analítico e o campo intersubjetivo, né? Referenciando o texto de 61 e 62 e o texto de 79, que é como eles nomeiam. Aí eu trago essa imagem. A Marina também traz uma imagem parecida para falar de terceiro analítico com um golfinho no meio, né? Emergindo. Essa imagem é uma imagem de uma exposição do Sebastião Salgado. Eu acho interessante porque ela traz o encontro das águas e do Rio Negro e do Rio Solimões e coloca, né, que uma água é escura e a outra água é lodosa. E esse encontro, ele vai um perímetro até se misturar e formar o Rio Amazonas. Então, o Rio Amazonas, ele é algo diferente do Rio Negro e diferente do Rio Solimões. Ele é uma mistura desse processo. Ele é uma terceira água que se forma, que já é fruto desse encontro. Então, quando a gente pensa na situação analítica de campo, eu gosto muito dessa ideia de situação analítica, e é uma coisa que vai atravessar aqui toda a nossa conversa, porque a situação analítica de campo é a situação que se forma nesse jogo, nesse encontro, né, de mentes, de inconsciente, de jogo transferencial e contratransferencial, e esse encontro, ele tem uma fertilidade de produzir muitas coisas, tanto imagens, quanto afetações, quanto palavras, quanto angústias, quanto algo que ainda não tem forma e que vai ganhar uma figurabilidade no processo. Então, isso seria a concepção do campo analítico ou do campo intersubjetivo. Pode passar, Luan. Hum. Então, as características do campo, ela da escuta, né? Da escuta sobre a situação analítica, ela sempre vai ter essa escuta dessa interação, desses elementos que eles só vão surgir e ganhar sentido nesse encontro desse analista com esse paciente, ou desse analista com esse paciente e esse entorno. Então, é algo muito particular, muito original que se forma, né? Nesse texto, eles até colocam uma frase que é: o paraanalítico é um trio, que é um pouco essa ideia dos rios, das águas, que se juntam e que formam uma terceira água. E uma outra característica que também a gente encontra no campo é essa ideia do como ser, que é uma ideia que eu gosto também, porque o como ser é essa multiplicidade de possibilidade que o campo fertiliza. Então, ao mesmo tempo que eu sou analista, eu posso receber projeções e funcionar como uma mãe ou como um objeto parcial, um seio inesgotável que tem que nutrir o tempo todo. Então, assim, essas multiplicidades de coisas, imagens, personagens, é uma característica que o campo precisa ter. Esse como ser, ele precisa ser vivenciado. O diálogo mais concreto, as coisas mais estáveis, elas dão abertura para o como ser, para tudo que pode ser vivido ali, para toda a experiência fluida, necessária, que precisa ser vivida naquela relação. Então, nesse cenário, a gente encontra as transferências e as contratransferências. O Hacker, que foi um autor que influenciou bastante o pensamento do casal, ele usa os dois juntos, como par. Transferência, tracinho, contratransferência. Para a gente, porque tu já está pensando na interação da dupla. Então, uma coisa não acontece sem a outra.
é sempre essa circulação da interação da dupla. E nos meus estudos, não está no artigo, mas eu quis trazer aqui para vocês, eu encontrei o conceito de paratransferência, que foi um conceito que se originou no Henrik Hacker, mas que a Paulina Landolfi, uma autora argentina, desenvolveu no campo da infância, da clínica da infância. E as paratransferências são as transferências específicas do entorno da criança com o analista da criança. Então, ela tem a ver com esse conteúdo, né? E são elementos, né? Na minha prática clínica, eu tenho percebido que as paratransferências são elementos essenciais do trabalho com criança. Por vários motivos. Primeiro, porque expande o nosso pensamento e o nosso olhar sobre o caso. Então, ele auxilia no nosso pensamento clínico. Ele ajuda a gente a pensar os manejos do caso, assim, quando que os pais entram, quando que os pais saem, quando que a gente precisa dar uma acudida nos pais para eles poderem aguentar ali o processo, quando que eles estão atrapalhando, e aí a gente precisa dar uma conversada para eles darem um tempinho. Elas vão nos sinalizando para o próprio manejo do trabalho, né? E então, assim, elas têm se mostrado como um elemento importante do processo analítico da criança, né? E aí, tudo isso ressoa em algum lugar, né? E esse lugar é a mente do analista, né? A mente do analista, principalmente do analista de criança e adolescente, ela precisa estar preparada para ser perturbada, porque assim, ela é muito perturbada. De várias formas, porque a gente recebe mensagem de pais, às vezes a gente já tive situação até de uma avó tocar meu interfone e eu atender e a avó tá lá na porta querendo falar comigo e assim, como assim, né? O que que eu faço com essa avó? Então, assim, a mente do analista, ela acaba sendo atravessada por esses acontecimentos. Então, o que que eu tenho defendido como um instrumento técnico de trabalho do analista de criança, e eu falo criança e adolescente porque entre os púberes e os adolescentes, dependendo da idade, também acaba funcionando muito dessa maneira, né? Então, a mente precisa ter esse espaço côncavo para que as coisas ressoem dentro da gente e consiga alcançar uma certa figurabilidade, para que a gente consiga, com isso, auxiliar no processo da criança e também manejar esse entorno, quando que eles vão entrar, quando que eles vão sair, como que vai ser a entrada deles, né? Essa figurabilidade, ela vai desde alguma imagem que a gente consiga alcançar, sem alguma compreensão ainda mais complexa, até uma narrativa, quando a gente consegue entender um pouco melhor a situação. Então, eu proponho aí na minha tese a gente pensar a ideia da mente do campo, não mais da mente do analista, mas essa mente que se forma nesses diferentes encontros, e a situação analítica estendida, que é a situação analítica estendida, ela pode ser uma sessão planejada, tipo, um atendimento dos pais, um atendimento familiar, que é o que aconteceu no fragmento apresentado no texto, no artigo, mas ela também pode acontecer essas situações, por exemplo, do pai mandar um WhatsApp para a gente, ou a mãe, às vezes com um tom mais invasivo, às vezes com um tom mais de querer saber o que está acontecendo. Então, qual que é a ideia? Entrou na cadeia associativa da mente do analista ou da mente do campo, precisa ser metabolizada de alguma forma. Isso não significa dizer que a gente sempre vai acolher e aceitar tudo que vem, mas a gente vai colocar nessa cadeia associativa, vai tecer algum grau de figurabilidade de sentido para poder pensar a intervenção a posteriori. Pode passar, Luan, por favor. Eu trouxe aqui um quadro do Miró, do Juan Miró, que é um quadro que eu acho que ilustra bem a concepção de campo e a concepção de fantasia inconsciente compartilhada, que a gente vai conversar sobre isso já já.
Esse quadro do Miró, o Miró levou alguns anos para fazer esse quadro. Ele não foi um quadro que ele pintou numa tacada só. Ele foi produzindo ao longo de alguns anos. E se a gente reparar bem, a gente vê que a parte de fundo do quadro é cheio de desenho. Ele foi fazendo desenhos, daí se chama autorretrato, que eu acho simbólico também, né? Ele foi fazendo um monte de desenhinhos, assim, sobre a vida dele, sobre a história, sobre o que vinha à mente dele. Ele foi trazendo esses desenhos. Então, o campo é isso, é essa multiplicidade de coisas, transferência contra transferência, o diálogo que acontece, o conteúdo manifesto, o conteúdo consciente, o conteúdo inconsciente. É esse pano de fundo aí que vocês estão vendo no quadro. Desse pano de fundo, alguma coisa se constitui, que é algo original, que é algo da dupla, do encontro, que seria esse desenho dessa figura mais estilizada, que a gente entende como a fantasia inconsciente compartilhada. Então, a fantasia inconsciente compartilhada é esse único que se forma naquele encontro e que, se ele alcança uma figurabilidade, uma narrativa, um entendimento, o campo se expande, o campo se abre e a gente consegue, às vezes, ajudar o paciente a se apropriar de algum aspecto dele, ou a expandir alguma ideia, ou a sonhar, pensar alguma coisa que estava ali que ainda não tinha sido sonhada, um sintoma, uma angústia. Então, essa imagem eu acho que traduz a ideia de campo. Pode passar, Luan, por favor. A ideia de fantasia, né? E aí eu trouxe aqui uma conceituação, né? Que a fantasia inconsciente compartilhada, ela não se trata nem da fantasia do paciente percebida pelo analista, nem tampouco da soma das fantasias individuais de cada um deles, mas de um elemento intersubjetivo original que se cria na situação de campo e que podemos entender como algo que se cria entre ambos, dentro da unidade que constitui no momento da sessão, algo radicalmente diverso do que cada um deles é separadamente. Então, é essa fantasia que se constitui e que a gente vai dar sentido. Quando essa fantasia ela se torna uma fantasia de resistência, que paralisa o campo, que por algum motivo, tanto o paciente quanto o analista engata em algum conluio que fica sem uma percepção, a gente está no campo dos baluartes. Pode passar, Luan, por favor. E aí os baluartes, eles seriam as fantasias inconscientes de resistência, que os autores nomearam de baluarte. Então, o baluarte é essa zona defendida, que inclui elementos de ambos os participantes e cria tensões de mobilidade, verbalizações, elaborações da análise. É um impasse. Então, a resistência do paciente, ela engata numa contra-resistência do analista. E o processo, ele fica empacado, ele fica sem vitalidade, ele fica cristalizado. Isso pode durar um período, isso pode ser percebido rapidamente, mas, assim, uma coisa interessante de se pensar é que, assim, o baluarte, o impasse, ele tem que acontecer, porque as zonas mais arcaicas, que não foram sonhadas, que não passaram por um processo de representação do paciente, ela vai aparecer dessa maneira, né? Nessa característica de baluarte, de resistência, ou de algo que impeça que a gente alcance, porque ao mesmo tempo que comunica algo, quer esconder. Então, tem essa dupla função, né? Que é esconder e, ao mesmo tempo, comunicar algo. Pode passar, Luan, por favor. Então, assim, o foco do trabalho, quando a gente está dentro do paradigma do campo, é o movimento do processo e não processo. As duas coisas precisam acontecer, né? Uma análise, ela é turbulenta, ela tem turbulências e ela tem calmaria e ela tem expansão. Ela é movimento,
né? Então, essa alternância entre processo e não processo, entre movimento regressivo e progressivo, entre criações e paralisações, é o material, é o nosso objeto clínico, né, de trabalho. Pode passar, eu acho que acabou. Ah, não acabou. Aí a técnica do trabalho no campo é a técnica do segundo olhar, né? Os autores, o casal Baranger, juntamente com Jorge Mon, eles nomearam de técnica do segundo olhar ou olhar em segundo grau a essa técnica que o analista ele olha sobre a interação, sobre o campo. Então, o olhar ele não está nas associações livres do paciente, numa lógica mais intrapsíquica. Ele está sempre nessa lógica intersubjetiva. E a escuta, ela vai estar sempre nessa atenção flutuante do campo, do movimento do campo, da paralisação, da interação dessa dupla. Acho que agora acabou. Luan? Esqueci. Então, assim, eu passei aqui para vocês algumas ideias para a gente entrar dentro desse paradigma, dessa teoria de campo. E agora a gente vai conversar um pouquinho, eu e Ana, sobre os aspectos mais clínicos dessa teoria, de como é pensar todos esses conceitos clinicamente. Obrigada, Camila. Bom, eu achei, né, que a Camila dispensava apresentações, até porque, né, é uma amiga muito querida, então não apresentei a Camila no início, mas a Camila, ela é mestre pela PUC de São Paulo em Psicologia Social e é doutora em Psicologia Clínica pelo Instituto de Psicologia da USP e membro colaboradora do LIPSIC. E eu queria te agradecer, Camila, por essa apresentação. Eu acho assim que tanto o artigo, né, ele tem um tom de uma fluidez muito impressionante, assim, porque ao mesmo tempo que ele apresenta conceitos densos, ideias que são muito consistentes teoricamente, mas as ideias, a teoria, ela vem muito refrescada pela clínica, né? Então eu acho isso um trabalho muito bonito de acompanhar, né? E ter tido a oportunidade de acompanhar a Camila de pertinho no doutorado dela, mas de ler um texto assim, né? Então acho que é um texto importante para quem pratica a clínica e um texto que ele enriquece também o nosso pensamento clínico. Então, Camila e Marina, então parabéns pelo artigo. E eu combinei com a Camila que alguns pontos que foram me chamando mais atenção na leitura, eu ia trazer aqui para a gente fazer esse bate-bola e para aquecer a conversa com todo mundo que a gente vai, né, fazer nessa segunda etapa. Então, para começar, Camila, eu tinha pensado que um ponto que me chamou muita atenção no artigo é justamente essa forma, assim, porque o conceito de campo analítico já é um conceito assim muito interessante, né, para a gente pensar a clínica, a psicanálise contemporânea, né? Então, a força que tem esse conceito e a expansão que ele vai tendo na psicanálise contemporânea com os pós-bionianos, isso a gente vê, né, muitos dos nossos trabalhos, né, na psicanálise contemporânea bebendo dessa fonte. E eu acho que vocês apresentam algo muito específico e muito autoral nessa visão do campo estendido. Então eu fiquei pensando aqui, né, que nesse conceito do campo analítico, a gente já está falando de uma visão estendida sobre os afetos daquele espaço, né, daquele encontro. Quando você fala do campo, né, do campo estendido, quando você traz essa ideia de que não é mais ali um espaço que contém uma dupla analítica.
É um espaço que circulam muitos outros personagens, né? Que são os personagens que participam da vida da criança, né? Pais, educadores, outros profissionais, né? Que acompanham a criança. Então, eu acho que quando a gente começa a ler, quem já atendeu criança, quem atende criança, se identifica muito, né? Então, é um texto que provoca essa identificação. Então, eu fiquei pensando que vocês trazem uma realidade muito comum para quem pratica a clínica da infância e da adolescência. E aí você fala muito claramente dessa exposição do analista, né, a esse campo de forças. E é um campo de forças que, para além dos afetos que a gente está habituado a enfrentar num campo analítico com um paciente, a gente está falando de um campo de forças que vem caprichado de forças, né? Então, você fala das paratransferências, eu acho que a gente vai entendendo realmente o que isso vai representando na prática, né? Então, irmãos, escola, outros profissionais. Então, eu acho que você traz bem no comecinho do texto um relato pessoal que eu acho também muito, muito bonito e muito interessante da gente poder pensar, né, que muitos analistas já não atendem mais criança, justamente pela dificuldade que é atender criança, e de muitos iniciantes na prática clínica entenderem que seria mais tranquilo atender criança. Então, eu acho que o seu texto já quebra muitos paradigmas e mostra assim, né, a riqueza que é esse trabalho. Então, eu estou pensando aqui, Camila, de investigar um pouquinho mais com você, assim, que o que me chamou a atenção é que você traz um aspecto desse tipo de trabalho do campo estendido que me pareceu um tanto diferente do que a gente pode pensar numa estrutura de um trabalho de análise de família, por exemplo, né? De um trabalho de grupo familiar. Então, eu queria que você contasse um pouquinho o que você vê nas particularidades, né, desses outros modelos de trabalho com criança e com famílias. Tá. Então, esse trabalho, tanto esse texto quanto a tese que eu defendi em outubro do ano passado, ele se situa dentro do campo da análise de crianças e adolescentes, né? Quando uma criança e uma adolescente tem uma indicação para uma análise. É, Só que o que que acontece? Quando a gente recebe uma criança e um adolescente, normalmente não são eles que procuram. Quem procuram são os pais. Então, assim, a clínica, esse contexto clínico, ele já guarda uma especificidade, né? E aí vai tendo diferentes tons e jeitos de manejar de acordo com a idade do paciente, né? Se é menor ou se é um adolescente mais perto da vida jovem adulta. Então, assim, o que eu proponho é essa diferenciação entre o que é uma situação bipessoal e o que é uma situação analítica estendida. A situação bipessoal é o setting mais tradicional que a gente conhece, analista e o paciente criança e adolescente. E a situação estendida são as sessões estruturadas com os pais, ou às vezes, por exemplo, quando a gente atende criança, acontece com frequência, às vezes a gente precisa falar com a escola, porque assim a gente recebe uma criança que está com muita dificuldade escolar ou que apresenta é, é, questões relacionadas a comportamento dentro da escola. Então, às vezes, a gente tem que conversar com a escola, às vezes, a gente tem que conversar com os médicos psiquiatras. Então, essa escuta, ela acaba sendo uma escuta que circula entre situações bipessoais e situações estendidas. Então, o que eu proponho é que a gente possa usar esse dispositivo de escuta estendida a serviço do processo de análise da criança e do adolescente. Ele está sempre a serviço desse cuidado,
desse vir a ser dessa criança e desse adolescente. Então, assim, só para irrigar um pouco, né, com exemplos clínicos, no próprio exemplo com a Jasmine, tem uma situação, eu proponho uma sessão familiar, isso é uma coisa importante de contar. Sempre que eu recebo um paciente criança, eu proponho uma sessão familiar nas entrevistas iniciais, propositalmente para o analista ficar exposto a esse campo de força. E eu tenho visto, assim, pela minha experiência clínica, que é dentro de uma clínica particular, né, com um recorte, né, de pessoas classe média alta, tem um recorte aí que eu acho que é importante dizer, mas assim, tem se mostrado um instrumento muito rico, né, onde eu consigo capturar coisas vinculares, relacionais, até o jeito dos pais se relacionarem comigo, como eu vejo os pais se relacionando com a criança e com os outros filhos, que me auxilia e muito em como eu vou direcionar o trabalho. Inclusive, nesse exemplo que eu trago para vocês da Jasmine, que é quem lê o texto vai saber lá, a Jasmine, vou trazer alguns elementos extras. Ela tinha crises explosivas numa família lindinha. Então, ela destoava ali. E quando ela tinha crise explosiva, ela saía batendo em todo mundo, inclusive nas irmãs menores. E a família começou a se angustiar muito com essas crises explosivas. E a Jasmine, numa das primeiras sessões, ela faz um desenho que era um globo e ela me fala que é um monte de meteorito saindo do globo. Só que os meteoritos eram marrons e pareciam fezes, né? Como se ela tivesse tendo que ejetar todos os fedores, os aspectos mais agressivos, e aquilo não pudesse estar sendo integrado dentro dela. Na sessão familiar, tem um momento que eu me angustio demais quando eu vejo ela, que nem uma pipoquinha, porque os pais não estão conseguindo olhar para ela, porque tem as gêmeas que são mais novas e que estão exigindo o olhar dos pais. E eu me angustio junto com ela e sinto a angústia dela. Ela está sovando uma massinha e a massinha não encontra forma, né? Como se a angústia não encontrasse uma representação. Mas tem um momento que a massinha encontra forma, que a massinha se transforma numa cara triste. E aquilo esboça, assim, uma tristeza de talvez ter que lidar com esse não olhar dos pais, com dividir essa atenção dos pais. E essa cena faz com que eu tenha vontade de falar alguma coisa para os pais ali, fazer uma interpretação. Só que na hora que eu vou falar, eu sinto que se eu falar, eu vou expor esses pais. Eu vou expor alguma coisa desses pais. E eu prefiro não falar e vou embora com aquilo. Porque é isso também, né? A mente do analista, ela precisa de uma decantação, né? A gente não vai sacar tudo ali na hora, então, assim, é um processo a posteriori que vai ganhando uma narrativa. Depois eu vou entender, junto com a imagem do útero quentinho, que é uma família que está num processo muito idealizado e que os cocôs e as fezes não estão podendo caber. E que justamente eu vou precisar trabalhar com esses pais, porque para a Jasmine poder ser ela mesma e viver a agressividade, a turbulência do desenvolvimento, que ela está numa mudança de fase, né? Que ela chega ali com o dentinho de leite e me mostrando o dentinho permanente que está por vir, né, ela já anuncia ali para mim uma mudança de momento de vida, eu vou ter que também trabalhar esses pais para eles sustentarem essas mudanças dela. Porque senão na primeira desarticulação da Jasmine, do desejo dos pais, eu acabo encontrando acionando ali algum campo minado. Então, o trabalho com esses pais se mostra essencial para ir ajudando eles e foi um trabalho muito legal, ajudando eles assim a se humanizar como pais, né? A sair um pouco dessa idealização, a entender que assim
que todo mundo falha, que não vai ter olhar para as três mesmo, que horas que vai olhar para uma, que horas que vai olhar para outra. A Jasmine, embora tenha que dar conta dessa angústia de não ter o olhar, também pode ter ganhos não ter nesse olhar para poder se descobrir quem é ela. Então, tudo isso vai ganhando um sentido no processo e nessa escuta que vai circulando entre essas situações estendidas e essas situações bipessoais, obviamente, as situações estendidas, elas são circunscritas, né? Uma sessão com os pais, uma sessão familiar, ela não acontece o tempo todo, porque não é uma análise, uma psicoterapia familiar. Perfeito, Camila. Eu achei importante fazer essa comparação, né? Colocar esses dois pontos próximos, porque eu acho que a riqueza do seu trabalho, desse artigo, é porque eu entendo que ainda existe muito pouca orientação, né, sobre o manejo técnico desse tipo de situação analítica. E aí os analistas acabam, às vezes, optando por excluir o entorno, né, numa tentativa, às vezes, até de limpar as interferências, ou migrar para uma terapia de família, né? Eu acho que você vai deixando claro no seu trabalho que o processo ele está a favor da criança. Eu acho isso a parte mais importante, né? Que fica muito visível quando você está trazendo a teoria, mas especialmente quando você traz a clínica, né? O seu olhar está voltado para o desenvolvimento, para o processo de constituição psíquica da Jasmine, né? Então, acho que esse é um ponto que fica muito claro que o processo está a favor da criança, como você fala, e que esse entorno é parte do campo, né? E que não deve ser colocado de fora, de lado, justamente porque eles são uma parte importante nessa constituição subjetiva. Então, acho que aí entra muito a foto, a figura do Miró, do autorretrato, né? Que eu acho que é muito bonito de ver aquele autorretrato, pensando na vida de cada um de nós como adultos hoje, né? Como a gente está formado por muitos desenhinhos, e esses desenhinhos todos, né? Como eles vão sendo rabiscados por esse entorno que nos abriga na vida, né? Na experiência da vida. Então, acho que a, a foto, a imagem do autorretrato do Miró, eu acho que realmente mostra a complexidade desse trabalho no campo estendido. Acho muito interessante. E uma outra coisa que eu anotei aqui, Camila, para pensar com você, acho que até essa outra, não é bem uma pergunta, mas um comentário, é, que, que me lembrou quando você fala, no comecinho da sua apresentação, que você fala desse arco na teoria, né, que vai do texto dos Baranger de 61, 62, né, que vai falar de campo analítico, e aquele arco que vai até 79, que eles vão trazer a ideia do intersubjetivo, né, que eu acho que essa minha questão transita aí nessa coisa do encontro das águas, né, da outra imagem bonita que você trouxe. Então, Camila, eu fiquei pensando, né, que enquanto acompanhava seu trabalho, enquanto eu lia esse artigo, que tem realmente assim uma ampliação, né? Você falou isso na sua apresentação também sobre a questão da mente do analista. Eu acho que a gente pode pensar, né, Camila, veja se eu estou pensando nessa mesma direção do que você apresentou, eu acho que a gente pode pensar, quando a gente pensa no campo estendido, de uma transformação na própria escuta do analista. Né? Fiquei pensando nesse arco, que aí me parece que quando a gente está falando da intersubjetividade, a gente está falando de uma transformação importante na escuta, no modo de escuta também do analista. Então, eu tenho a sensação, assim, né, que o tempo todo você não está falando de ouvir mais pessoas, né? Parece que você está pensando em sustentar um tipo de escuta. Não é sair escutando todo mundo, é sustentar um tipo de escuta que, quando você vai falando agora de, parece que eu queria falar alguma coisa, mas eu tive a sensação de que eu ia atravessar, eu ia expor,
né? Então, o que que é isso? Assim, é uma escuta sustentada, né? Eu queria pensar junto com você, né? Se você acha que a gente pode estar pensando aqui justamente numa teoria da técnica mesmo, né? Que a gente está falando de um analista que precisa ser capaz de sustentar um trabalho de uma complexidade de vozes, de afetos, de ressonâncias, né? Então a gente está falando, imagino, de uma teoria da técnica mesmo, né? Que você Sim, falasse um sim, pouquinho sobre isso. porque como assim até a tese se originou disso, né, dessa dificuldade de às vezes a gente ter essa sensação, porque como são forças e é turbulento, às vezes ter essa sensação de estar perdido. Perdido. Então, a ideia da gente pensar em conceitos, que nem a situação analítica estendida, a ideia da mente do campo, da paratransferência, são ideias para tentar sustentar clinicamente, teoricamente, um lugar, um lugar de analista que vai acolher essa escuta nesse espaço côncavo, mas que nem por isso vai acatar, por exemplo, tudo que vem dos pais, porque às vezes a gente se depara com pais muito invasivos, que têm muita dificuldade de ficar de fora, a gente se depara às vezes com alguns tipos de ataques, às vezes invejosos ou às vezes mais agressivos. E assim, o que eu venho acompanhando na minha prática clínica é que quando a gente tem uma disponibilidade para acolher isso, os pais tornam-se grandes parceiros. E a análise acontece sem interferência. Então, assim, já aconteceu muitas vezes, principalmente em casos com adolescentes, assim, 14, 15 anos, que os pais têm muita dificuldade de deixar o trabalho acontecer. De ficar E de que às fora. vezes eu preciso trazer esses pais até para acolher um pouco a angústia deles, às vezes adolescente com muito sintoma, que são hiperconectados, que não saem dos quartos, e que os pais estão sim repletos de angústia, aí traz esses pais, essa mente, que é esse espaço côncavo, cuida disso, ajuda a metabolizar isso junto com os pais. Os pais vão desenvolvendo uma confiança no processo que é importantíssima, primeiro para as análises durarem e eles não Uhum. tirarem os filhos da análise, e segundo, porque é muito interessante de ver, porque assim, quando desenvolve esse aspecto de confiança, eles entregam. Tem uma entrega. E aí você, às vezes, volta a falar com eles quando de fato realmente precisa, ou porque tem alguma condição ali no paciente. Estou falando agora, estou trazendo um exemplo de adolescente. Tem alguma condição ali no adolescente que precisa ser conversada ali com os pais. E normalmente, quando é adolescente, eu sempre convido o adolescente para participar das sessões, e eles gostam de participar. Então, às vezes, eu nem converso só com os pais sozinhos, sozinha, participa eu, os pais, eu, adolescente. Já fiz também, e porque eu gosto de experimentar umas coisas, já fiz algumas experimentações na escola também, de fazer algumas conversas com a presença do adolescente, para ele saber, porque é sobre ele né, o rolê, então assim, ele também precisa estar ali para poder se haver com as coisas que estão sendo ditas ali, às vezes até ajudar, auxiliar a gente a sonhar aquelas situações ali. E esse dispositivo de escuta tem se mostrado um recurso fértil para o próprio processo analítico. Óbvio que pode acontecer da calibragem falhar, né? Somos humanos também. E, assim, aí a gente tem que estar com essa escuta sempre atenta, sempre refinada, para de repente também, num determinado momento, falar para os pais: ó, agora eu preciso que vocês me deixem trabalhar e ficar aqui só com o adolescente. Mas eu acabo tendo um índice baixo de pais que tiram. Não passo tanto. Então, assim, eu acabo gostando dessa prática clínica, eu acabo não ficando frustrada, eu acabo ficando assim, fico assim, satisfeita, talvez, de ver o processo andando, o processo acontecendo, a criança conseguindo, por exemplo, a Jasmine, dando um exemplo rápido, ela chegou falando, né? Ai,
tela emburrece, cachorro quente não presta, e assim, super colada no discurso dos pais. E com o passar do tempo, com o trabalho com os pais, ela conseguiu me dizer o quanto que ela queria comer cachorro quente, o quanto ela se sentia mal porque todos os amiguinhos falavam de um jogo de videogame que ela nunca tinha visto. E isso assim, sem dizer o que os pais devem fazer ou não, porque isso não é o nosso lugar. Eu defendo a ideia de que o trabalho com os pais ele entra numa metapsicologia. A gente também trabalha com o inconsciente, não é trabalho de orientação. É um trabalho de pensar com, é um trabalho de construir com, é um trabalho de metabolizar com. Então, assim, o próprio trabalho com os pais e com a criança conseguiu encontrar espaço para as fezes aparecerem, para a Jasmine frustrar um pouco esses pais, para ela querer comer cachorro quente, para ela às vezes bater de frente um pouco com os pais. Ou seja, uma análise de criança e adolescente dá trabalho para os pais, né? Assim, acaba dando trabalho para os pais. E então é isso. Acho Uhum. que Sim, eu acho que até isso que você foi comentando já esclarece um tanto, né, de outras coisas que eu ia te perguntar. E a gente está com pouquíssimo tempo assim para abrir para sim, próximo ato, mas só para encerrar, Camila, eu acho que quando você fala sobre essa sensibilidade, né, para você poder saber como agir com cada família, com cada pai, com os que são mais intrusivos, mas que precisam de acolhimento, os que são intrusivos e de repente aquilo demanda algum tipo de postura um pouco mais, né, mais é, controlada de alguma forma, né, para preservar aquele processo. Eu acho que o tempo todo você está falando realmente de uma experiência de um cuidado com a escuta da criança, né? Eu acho que isso para mim, assim, atravessa todas as linhas do artigo a noção de cuidado. Então, eu acho que é realmente teoria da técnica, eu acho que a gente está falando de uma experiência de cuidado, de uma riqueza muito grande, de uma complexidade muito grande. A última pergunta que eu ia te fazer, eu queria falar sobre baluarte, eu queria falar também sobre fantasia inconsciente compartilhada, mas a gente vai ter tempo ainda de falar sobre tudo isso. Mas o que eu ia dizer agora, por fim, é que eu acho que quando você fala sobre, como é que você chama? A escuta de segundo grau, né? Então, quando você fala da escuta de segundo grau, eu fico pensando você fala, a gente tem que estar com a escuta refinada, né? E eu penso que esse refinamento, ele parte de uma sensibilidade, de uma abertura, né? Então, não posso deixar de pensar numa abertura amorosa, né? Para criar esse espaço côncavo que você possa sustentar a confiança nessa intuição de como agir com cada pai, porque eu acho que realmente para a gente falar de teoria da técnica, sem falar de psicoeducação, né? Que você está falando assim, não, peraí, não é orientação de pais, né? É uma escuta desse campo. Esses pais estão nesse campo. Então, eu acho muito bonito esse trabalho. Você sabe que eu sou muito sua fã, então esse trabalho tem uma relevância clínica gigantesca, então estou muito feliz de ter tido essa tarefa hoje de te entrevistar e partilhar com mais pessoas, né, esse trabalho tão bonito que você escreveu, e a tese da Camila também já saiu em livro, como livro, e que vocês vão poder também desfrutar de um trabalho muito interessante, muito rico, e que auxilia muito, especialmente quem está na clínica, mas não só. Porque a gente todos nós somos constituídos por campos, né, de múltiplas interferências, então nossos autorretratos eles estão lá também, todos marcadinhos, né? Então, obrigada, Camila, obrigada, Marina. Acho que agora a gente pode fazer, né, um acho que intervalinho. O sim. que que você E acha? abrir, né? Abrir para conversar. Parabéns. Então a gente vai. Quanto tempo que a gente para, Marina? Normalmente são 10 5 minutinhos? minutinhos, 5? 5 Tomar uma minutinhos, aguinha. rápido. Tá bom. Então a gente